Olá pessoal, no programa de hoje a gente vai estar falando sobre doença celíaca, também conhecida como intolerância ao glúten. A intolerância ao glúten ou a doença celíaca, ela é uma doença intestinal, né? E ela é causada quando as pessoas ingerem uma proteína chamada gliadina, que ela está presente em alguns alimentos. Quais são esses alimentos? A aveia, o malte, a cevada, o centeio e o trigo. Né? Então esses alimentos eles possuem essa proteína chamada gliadina, que ela acaba fazendo o quê? Ela gera um processo inflamatório no intestino, ela acaba irritando a mucosa intestinal e ela provoca uma atrofia nas vilosidades intestinais. E ela causa o quê? Ela causa cólicas, ela causa desconforto abdominal, ela causa dores de cabeça, enjoos, diarreia ou obstipação intestinal em alguns casos. Então realmente é uma doença que é bem desconfortável, né? Os sintomas são bem ruins e as pessoas se queixam bastante desses sintomas, né? Que são bem frequentes. E além disso, a doença celíaca, ela causa a desnutrição em alguns casos, tá? Porque a gente sabe que o nosso intestino, eu já falei em alguns vídeos anteriormente, inclusive um vídeo que a gente falou só sobre o intestino, ele é um órgão super importante e é no intestino que a gente faz a absorção de nutrientes. Então a gente fica bastante atento quando eu pego aqui pacientes celíacos, porque a gente pode ter quadros de desnutrição por causa dessa má absorção de nutrientes via intestinal. E hoje em dia, infelizmente, nós não temos tratamento para a doença celíaca, né? Então o tratamento seria o controle, né, a exclusão desses alimentos que eu citei anteriormente e realmente cuidar muito da alimentação, tá? Tem alguns pacientes celíacos que eu tenho que são celíacos assim bem sensíveis, né? Então qualquer alimento, somente por exemplo se eles forem cozinhar na mesma panela que fez lá um macarrão comum para a família, eles já ficam, já contamina com aquele macarrão, o alimento, eles já ficam com sintomas. Então alguns pacientes precisam ter utensílios próprios. Então assim, em alguns casos é bem delicado realmente. Todas essas questões, os cuidados exigem um pouquinho mais de cuidados, né? E hoje em dia nós temos bastante alimentos disponíveis no mercado para doentes celíacos, né? Um tempo atrás nós não tínhamos, nós temos hoje, mas produtos que são realmente com um custo um pouquinho mais elevado, são produtos mais caros, mas ainda bem que já estão disponíveis, né? Vários tipos de produtos, inclusive o pão, né? Que essa é a maior queixa dos meus pacientes celíacos, que eles não podem comer o pão de trigo. Nós hoje a gente já tem uns pães bem gostosos, bem saborosos também, que são pães sem glúten e eles podem estar consumindo normalmente, tá? E hoje eu observo na minha prática clínica, aqui com os meus pacientes em consultório, que quando a gente faz uma suplementação adequada, além do controle todo alimentar, o paciente tem um resultado muito interessante, tá? Em relação ao bem-estar, a sintomas. Por exemplo, alguns suplementos são muito importantes, tá? Suplementação de probióticos, suplementação de glutamina, que é um aminoácido, que é um nutriente especial e essencial para os enterócitos, que são as nossas células intestinais, todos os antioxidantes. Então, uma suplementação adequada, orientada por um profissional, por um nutricionista, ela é bem interessante para os pacientes que são doentes celíacos. Pessoal, muito cuidado com as restrições desnecessárias, tá? Eu já não tive mais de um paciente que chegou aqui no meu consultório que tinha feito uma dieta com restrição ao glúten sem ser doente celíaco, porque ele buscava fins de emagrecimento, que ele ouviu falar na mídia que poderia ser interessante para emagrecer. Aí ele acabou cortando o glúten e depois, quando ele foi introduzir o glúten novamente na sua alimentação, ele gerou uma intolerância, tá? E até hoje eu tenho casos de pacientes que têm esse problema em função dessa conduta, às vezes, muito radical e sem necessidade. Então, vamos tomar cuidado com essas restrições desnecessárias muitas vezes, tá? Pessoal, doença celíaca é coisa séria. Se você é doente celíaco ou conhece alguém com essa intolerância ao glúten, não deixe de compartilhar o vídeo para essa pessoa. Dúvidas? Coloque nos comentários ali que a gente vai respondendo assim que possível, certo? Beijo e até o próximo programa.